A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Denis Pereira Oficial para mais uma sequência de videoaulas da Escola Dominical. É uma alegria recebê-los aqui semanalmente, pastores, professores, superintendentes, dirigentes e todos os que amam a Palavra de Deus e a Escola Dominical para juntos prepararmos estas aulas das classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Fale para nós de onde você nos assiste. Ao longo da aula vamos fazendo algumas perguntas. Fique conosco até o final. No final da aula tem a dica do professor. Está imperdível esse quadro aqui e você não pode perder. Na descrição dos vídeos tem todas as nossas redes sociais, tem as nossas viagens. Eu vou ver se eu consigo colocar as imagens deste último final de semana. Estivemos na cidade de São Carlos, lá no Araci 3, ministrando a palavra de Deus ao Conjunto Ágape e aquela linda congregação pastoreada pelo pastor Emerson. Faço menção aqui dos líderes Felipe, Flávio e Bruno que nos receberam. Que alegria foi estar com estes jovens este final de semana. E no último domingo ministramos à noite na congregação aqui em Hortolândia do Santa Clara 2, no culto de família, tá certo? Ali com o pastor Michel. Então acompanhe-nos, na descrição dos vídeos tem um link para grupos de professores no WhatsApp, temos 6 grupos de professores e em breve estarei lançando o treinamento para vocês. Transforme suas aulas, 10 ou 12 aulas práticas para você assistir às aulas, fazer anotações e aplicar na sua sala de aula e já perceber a sua aula sendo transformada e os seus alunos sentindo o impacto dessa transformação também, tá certo? Então pegue Bíblia, revista, papel, caneta, vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Lembrando que tem um QR Code que aparece aí de vez em quando na tela. Ajude-nos nos nossos projetos. Por exemplo, Fala de Não Podcast, a nossa nova caneca chegou. Eu vou conseguir ver se eu consigo encaminhar para os irmãos para ver se fica viável, mas ela chegou. Aqui tem o QR Code, a pessoa lê com a câmera do celular e acessa a playlist ou no Spotify ou no YouTube. Então ajude-nos. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí e contribua com o nosso trabalho. Muito bem. Lição 5. Na classe aqui dos adolescentes, novos líderes para um novo tempo. Nós estamos falando sobre a história do povo escolhido e nós falamos de escravos a povo livre, o povo saindo do Egito, depois peregrinando no deserto, depois passamos pela morte de Moisés e a ascensão de Josué como líder, a conquista da terra prometida na lição 4, e hoje falaremos sobre novos líderes para um novo tempo, os juízes, não é? Então a gente começa com Moisés, Josué, e agora entra no tempo dos juízes, tá? A mensagem que o texto destaca está em Juízes 2 e 10. Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Esse aqui é um dos textos mais assustadores da Bíblia para mim, assim, eu falo. Ele mostra que toda aquela geração que teve experiências com Deus, lá no Egito, as pragas que vieram, como Deus os libertou por intermédio de Moisés, guiou eles para fora do Egito, essa geração toda morreu. E agora, esta geração que está aqui, é a geração que já nasce ali nas cercanias da Terra Prometida, ou dentro da Terra Prometida, e que não tiveram experiências tão profundas assim com Deus, né? Então é uma geração um pouco mais frágil, uma geração que para eles, e eu penso que nós estamos vendo esta geração, que para eles, quando a gente fala de experiência com Deus, para eles é uma coisa assim muito abstrata, não é uma coisa tão concreta. E experiências com Deus, quando a gente fala de ter experiência com Deus, é algo concreto. Não é algo subjetivo, não é algo abstrato. É algo concreto. É algo pessoal, mas é fato. É uma realidade. É nesse cenário que vão surgir aí os juízes, que se inicia logo após a morte de Josué. Servido um café? Olha só, hora de aprender. O período dos juízes. Sobre a liderança de Josué,
Israel conquistou grande parte de Canaã e repartiu as terras entre as tribos, ou seja, se estabeleceu na terra prometida. Josué viveu e liderou o povo até completar 110 anos de idade. Ao se despedir do povo, ele instruiu que todos deveriam seguir, obedecendo a Deus, e alertou que a prática da idolatria traria o juízo de Deus sobre o povo. É de Josué aquela palavra muito forte em Josué capítulo 24, versículo 15. Se para vocês quiserem servir outros deuses, fiquem à vontade. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? E enquanto Josué e os chefes ali das 12 tribos lideravam o povo temeu o Senhor. Então havia temor ao Senhor. Então, anote aí. A vida de temor ao Senhor ela está muito conectada à vida do líder. Tá? Então, o povo de Deus, as pessoas, o ser humano foi criado para liderar e para ser liderado, certo? Existem aqueles que têm uma liderança nata e aqueles que estão debaixo de uma liderança, certo? Então, enquanto Josué, e veja que Josué está ligado àquela geração lá de Moisés, percebe? Josué está ligado àquela geração de Moisés, tá? Que ela está passando, ela está indo embora. Todavia, após a morte dessa geração, os descendentes se esqueceram do Senhor. E talvez esse seja o nosso maior desafio hoje. Como mostrar à geração de hoje as experiências que nós tivemos no passado, para que esta geração tenha suas próprias experiências com Deus e não se esqueça do Senhor. Olha que coisa interessante. As experiências com o Senhor servem como lembrança de que não estamos sós, de que temos um Deus a quem servimos e que temos um Deus que está conosco, que temos um Deus que nos protege. Por isso que nós precisamos buscar ter experiências com Deus. Porque as experiências com Deus servem para testemunho. As experiências com Deus servem para que, em momentos de dificuldade, de adversidade que virão no futuro, a gente olhe para trás e lembre-se que tivemos experiências com Deus, que oramos e Deus nos respondeu, que oramos e Deus nos deu vitória, que oramos e Deus nos deu uma saída, que oramos e Deus nos deu uma solução. E esta lembrança do passado, ela nos faz permanecer firmes e confiantes, porque o Deus que nos atendeu e nos socorreu no passado é o mesmo que está conosco hoje. E, portanto, isso nos dá mais convicção e certeza de que Ele nos ouvirá hoje, quando a gente olha para trás e lembra de experiências que o Senhor nos ouviu. Por isso que é interessante ter experiências com Deus. Então, após a morte aqui de Josué e dos principais líderes da tribo, o povo se entregou à idolatria. Porque quando a pessoa se afasta de Deus, o ser humano ele tem que cultuar alguma coisa, ele foi criado para isso. Então ele vai procurar alguma outra coisa para colocar no lugar. Então, é interessante que eles começaram a se envolver com o culto às divindades pagãs de Canaã, se rebelando contra Deus. Por isso, Deus permitiu que os povos vizinhos de Israel invadissem e roubassem a terra. Tá? Aqui vai acontecer algo muito interessante e assustador ao mesmo tempo, que é Deus permitia que povos vizinhos invadissem a terra, saqueassem Israel, saqueassem suas plantações, saqueassem sua colheita. E você vai ler no livro dos Juízes que por diversas vezes isso vai acontecer com os filisteus, com os midianitas. E demora algum tempo para esse povo clamar ao Senhor. Quando o povo clamava ao Senhor, Deus, por sua misericórdia, levantava um juiz, um guerreiro, para livrar o povo da dominação dos inimigos. E aí, através desse líder, estabelecia-se ali um tempo de paz. Mas quando este líder morria, a outra geração voltava a desobedecer. Então, essa geração de juízes, eles viviam em uma gangorra espiritual. Ora, estavam obedecendo, ora, estavam sendo rebeldes.
Na rebeldia, Deus permitia que eles fossem afligidos. Por quê? Porque o ser humano, ele muitas vezes, ele só se lembra de Deus quando está no aperto. Então, o aperto de Deus, muitas vezes, é um ato de amor. Até a ira, meu Deus do céu, até a ira de Deus é uma demonstração do seu amor. Por quê? Porque a ira de Deus nos traz ao arrependimento. A ira de Deus provoca em nós uma lembrança de que temos um Deus e faz-nos voltar para Ele. Por esse motivo, as nações as quais Josué não expulsou e que permaneceram em Canaã após sua morte, continuaram na terra prometida, por vontade divina, como forma de punição a Israel por quebrar a aliança com Deus. E olha só o que termina o versículo 25 de Juízes 21. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Ah, gente, quando cada um faz o que bem entende, a coisa não vai bem. A coisa não fica bem. Por isso que nós devemos ter cuidado. Por isso que nós devemos ter a direção de Deus, né? Nós devemos ter a direção de Deus e manter o nosso coração fixo em Deus e preparados para ouvir a sua palavra, para seguir a sua palavra. Porque a rebeldia não é um bom caminho, certo? Muito bem. Tópico 2 vai falar da juíza Débora, uma das maiores juízas que teve naquele tempo. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós você deixar aí o seu comentário. Tópico 2. E lembra do QR Code. Deixa Deus usar a tua vida. Geralmente os juízes eram homens, todavia a Bíblia nos apresenta Débora, que era profetisa e juíza dos israelitas. Em sua época, o povo escolhido foi dominado por Jabim, rei de Azor, que tinha Sísera como comandante do seu exército. A Bíblia diz que Sísera tinha 700 carros de ferro. Deixa eu olhar aqui, ó. Juízes. Vamos olhar aqui. Juízes, capítulo 4. Era a maior potência bélica daquela época. Olha isso aqui. Isso, 900. Olha isso aqui, ó. 4 e 3. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro. E por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Olha só, não era uma atitude isolada. Era uma atitude permanente e violenta dos inimigos do povo de Deus. Interessante que eles não aprendiam. Eles viam que a geração anterior desobedecera ao Senhor e sofreu. E eles cometiam o mesmo erro. Para você ver como que a idolatria ela é atraente. Por isso que nós temos que vigiar. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com alianças que fazemos. Não é? Então, aqui, ó, este exército com 900 carros de ferro era a maior potência de guerra daquela época. Certo? Você imagina que Israel, as armas de Israel eram de madeira, então qualquer exército com arma de metal era superior a eles. Agora, carros aqui, esses carros aqui, além de ter cavaleiros super treinados, os próprios carros de ferro eram armas de guerra. Por onde esses carros passavam, eles amputavam, eles matavam as pessoas. Tá? Então, era um exército a ser temido. Aí o povo orou ao Senhor e Deus levantou Débora. Deus entrou aqui em cena com Débora. O normal era um homem. Deus usa quem ele quer. Aleluia. Deus usa quem ele quer. Débora mandou chamar Baraque e lhe entregou uma mensagem, apontando que o Senhor estava ordenando que Baraque lutasse contra Sísera e seu poderoso exército, pois a vitória era certa.
Agora olha que interessante, Baraque colocou uma condição que só lutaria se Débora o acompanhasse. E Débora disse, eu vou, mas as honras dessa vitória, naquele dia seria conhecido que Deus dera vitória ao seu povo por uma mulher. E aí eles se reuniram, o exército, e partiram para Quedes. E Císera viu essa movimentação, reuniu todo o seu grande, poderoso exército. E aí, Deus usou Débora para passar as ordens para que Baraque atacasse o exército de Císera. E quando o exército de Baraque apareceu, uma grande confusão tomou conta do exército de Císera, especialmente porque houve uma pequena enchente no rio. Lembra? O grande poder deles estava nos carros de ferro. Se tem uma grande enchente, você vai ter um ambiente completamente conturbado para você andar por meio da lama, do barro. Não vai servir para nada. Ou seja, Deus neutralizou o poder do inimigo. De duas uma. Ou Deus vence o inimigo por nós, ou neutraliza o poder do inimigo para que nós o enfrentemos. De um jeito ou de outro, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Não é? Císera ainda fugiu, correu e se escondeu na cabana de uma mulher, mas enquanto ele dormia, Jael o matou. E Baraque, que o perseguia, quando chegou, viu que ele estava lá morto. E aí a palavra do Senhor se cumpriu. A honra da vitória naquele dia foi de uma mulher, no caso Jael. Né? Após essa grande vitória, houve paz na terra por 40 anos. 20 anos sobre servidão, 40 anos de paz. Nesse segundo tópico, nós vamos entender como é importante seguir a direção de Deus, como é importante temer ao Senhor, como é importante ter ao nosso lado pessoas que escutam a voz de Deus, pessoas que são direcionadas por Deus. Baraque não sabia o que fazer, mas tinha Débora, que estava sensível à voz de Deus e que tinha uma palavra de direcionamento, e ele ouviu. Baraque poderia ter dito, mas isso aí é Débora, é uma mulher. Não, Baraque prestou atenção ao que Débora disse e seguiu as direções que ela lhe passava, claro, direcionadas por Deus, e Deus deu vitória ao seu povo. Estamos falando para adolescentes, ande perto de quem anda com Deus, ande perto de quem tem direção de Deus. No momento mais difícil da sua vida, mesmo que você tiver dado uma mancada, você precisa ter amigos que te aproximam de Deus. Você precisa ter amigos que orem por você. Você precisa ter amigos que tenham a palavra de Deus para você, para te levantar, para te animar, para te motivar. Seja que você esteja meio fraco por uma situação, por um pecado, por um erro, ou mesmo, seja que você esteja fraco porque decepcionou com alguma coisa, se frustrou com alguma coisa, você precisa ter por perto pessoas que têm a palavra de Deus. Você precisa ter por perto pessoas que têm uma palavra para te direcionar, para te colocar no caminho certo. Baraque nesta situação, se ele não tem por perto alguém para lhe direcionar, ele ficaria perdido e esse povo sofreria por mais algum tempo. Se Baraque tem por perto alguém que lhe fala palavras não direcionadas por Deus, ele tomaria direções erradas e este exército iria com certeza destruir o povo de Deus. Então tenha por perto, ande com gente que te leva para perto de Deus e que tem palavra de Deus, que anda com Deus, que tem experiência com Deus, e prepare-se para ouvir a voz de Deus das maneiras e dos lugares mais improváveis possível. Se Baraque olha para a cultura vigente, ele não aceitaria que Débora tivesse lhe dado aí as informações. Ele não olhou para isso, porque Deus usa quem ele quer e Deus trabalha de formas que nós muitas vezes não entendemos. Não tem uma caixinha que você coloca a Deus. E neste dia, Deus deu vitória por uma mulher. Débora foi usada e Jael depois foi usada para executar Císera e aniquilar esta batalha, e a vitória do Senhor foi garantida através da vida dessa mulher, tá certo? Então fique sensível à voz de Deus e procure andar com quem anda com Deus. Muito bem, aleluia. Café abençoado. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se e ative as notificações. Dá like no vídeo e deixe seu comentário aí,
que é muito importante para nós. Inscreva-se no canal, tá bom? Dá like no vídeo, fale para nós de onde você nos assiste. Esse QR Code aí é para abençoar a nossa vida e a sua. O conteúdo aqui é para abençoar a sua vida. De alguma forma nós te ajudamos, então nos ajude a manter essa estrutura com o nosso podcast, o Fala de Não Podcast. Neste final de semana teremos lá pastor Oséias Lopes. Ele é pregador da Palavra de Deus, escritor, professor de oratória, e ele estará lá conosco falando sobre os seus 2 livros, o seu curso de oratória, sobre as viagens de pregações, sobre família, ministério. Vai ser um podcast extraordinário. Eu conto com vocês e claro que a sua ajuda nos ajuda a fazer este projeto acontecer, que tem edificado muitas vidas, viu? Muito bem. Olha só, tópico 3 aqui, os juízes Gideão e Sansão. Gideão, o juiz corajoso. O tempo passou e novamente o povo de Israel pecou contra Deus. Por isso Deus permitiu que os midianitas, junto com os amalequitas e os povos do deserto, atacassem o povo escolhido. Toda vez que o povo hebreu semeava, os inimigos os atacavam, saqueavam e destruíam toda a colheita. Juízes 6 diz que o povo empobreceu. Vamos ver aqui? Juízes diz que eles empobreceram muito. Olha só, Juízes capítulo 6. Eles subiam como ovelhas, como gafanhotos. Olha só, Juízes 6:6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Eles eram implacáveis, eles iam quebrando tudo, destruindo tudo. Então, é nesse contexto de escassez e medo que Gideão é chamado por Deus para libertar o povo de Israel. Vale lembrar que ele é chamado por Deus por causa da atitude dele. Gideão estava malhando trigo no lagar. O lagar era um tanque onde se colocavam uvas para serem pisadas para extrair o caldo da uva, o suco da uva e para todos os seus derivados. Ou seja, ali não era lugar de malhar trigo. Trigo você malha num terreno aberto, num quintal aberto, porque malhar o trigo é malhar o trigo, é você pegar feixes de trigo e bater no chão. Porque o trigo está seco, quando você bate no chão, a palha se abre, o grão fica no chão e você recua com a palha. Então você vai malhando o trigo. E o vento ajuda a espalhar a palha, porque palha é leve. Então, por isso tem que ser um lugar aberto. Porque você usa o chão para malhar e também o vento para espalhar a palha do trigo e ficar só o grão. Então, olha o tamanho do trabalho que Gideão está tendo para malhar trigo no lagar. O lagar era um tanque pequeno, não era um terreno aberto, né? Então ele está num lugar que ele não deveria estar e numa situação que, interessante isso aqui, ó. Veja bem, toda a nação tem problema. Por quê? Porque todo mundo está sofrendo com fome. As 12 tribos. Aí você tem um adolescente dentro de um tanque, dentro de um lagar, malhando trigo. Aquilo que ele está fazendo, malemar, dá para sua família. Que dirá para a nação toda. Ou seja, ele poderia muito pensar assim, bom, mas para que eu vou fazer isso? Né? Que efeito vai ter essa minha atitude? Isso aqui não vai representar nada. Não, ele não pensou nisso. Ele simplesmente foi lá e começou a malhar o trigo e Deus viu isso. Deus viu essa atitude de Gideão. A atitude de Gideão chamou a atenção de Deus. De modo que o Senhor veio e ficou ali prestando atenção ao que Gideão estava fazendo. Quando Deus fala com ele, ele diz, mas eu sou uma criança. Quem sou eu? A casa de meu pai é pequenininha. E o Senhor diz para ele, vai nesta tua força. E esse adolescente aqui, ele reúne um exército para lutar contra os amalequitas. Isso é interessante, meu Deus do céu. Como que esse rapaz, né? Adolescente não, mas esse rapaz... Quem é esse rapaz que consegue reunir um exército? O Senhor era com ele. Através da vida dele, Deus vai dar livramento para todo Israel. Mas na palavra de Gideão, nós aprendemos que Deus não tem compromisso com os medrosos.
Porque para vencer os midianitas, 32 mil homens se apresentaram. Mas na primeira prova, 22 mil foram reprovados. Depois, ficaram 10 mil e apenas 300 foram selecionados. Porque a grande questão da batalha não é sobre quantos soldados tem para lutar, mas o quanto os soldados que têm, ainda que poucos, confiam no Senhor. Deus está dizendo, é melhor ter 300 confiantes do que 32 mil covardes. Olha só, a matemática de Deus é diferente. É melhor ter 300 confiantes do que 32 mil covardes. Deus trabalha na inversão da lógica humana, né? Então, toda a estratégia foi dada por Deus a Gideão. E novamente, quando eles escutaram as estratégias de Deus, seguiram as estratégias de Deus, Deus lhes deu vitória na batalha. Eles venceram com a ajuda de Deus e seguindo as orientações de Deus. Quer vencer na vida? Siga as orientações de Deus. Siga a palavra de Deus. Cumpra a palavra de Deus. Você vai vencer. Por maior que seja o inimigo, por maior que seja a batalha. Por isso que não pode ter medo, porque o medo ofusca a nossa audição e nossa visão. Que isso, irmão? O medo ofusca a nossa audição e nossa visão. E aí a gente começa a enxergar a batalha na nossa ótica humana. Não dá. A gente vai perder. Por isso o medo não pode. Paulo escreve em 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia, de poder no Espírito Santo. A Bíblia diz, o amor lança fora todo temor, não importa o tamanho do inimigo. Nós precisamos deixar o medo de lado e confiarmos no Senhor, na sua palavra, na sua direção. E por maior que seja o inimigo, e por menor que pareçamos, pode seguir em frente, que o Senhor nos dará vitória, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Ele não apenas nos defende, ele é a nossa defesa. Quando a gente entende isso, não tem exército que nos amedronta. Tópico 3 aqui, ponto 2, ele vai falar de Sansão. Não é? Novamente, eles viviam naquela gangorra espiritual que eu falei, lembra? Então, muitos anos se passaram, Israel teve diversos juízes, mas, mais uma vez, eles pecaram contra o Senhor. E ele permitiu que os filisteus dominassem sobre os hebreus. Nesse tempo vai nascer Sansão. Sansão nasce debaixo do voto do nazireado. Sobre este voto não poderia cortar o cabelo, beber bebida forte ou tocar em cadáver. Ele cresceu seguindo essas diretrizes e o Espírito do Senhor começou a dirigi-lo. O Espírito do Senhor o capacitava de uma forma muito poderosa. O propósito da vida de Sansão já estava definido, que era destruir os filhos de Deus. Mas Sansão gostava de brincar com o perigo. Sansão gostava de brincar com o perigo. Sansão poderia escolher qualquer mulher da sua tribo para se casar. Como dar ouvidos a seu pai. Como Isaac deu ouvidos a seu pai Abraão. Aquilo que Abraão fala com Eliezer, você não vai pegar mulher daqui, você vai lá na casa de meu pai. Aquilo estava combinado com Isaac. Você acha que Abraão sentou com Isaac e falou assim, meu filho, é o seguinte, está chegando a sua hora de casar e tal, eu vou enviar para buscar para você uma esposa lá na minha terra, lá na minha parentela. Isaac era um menino obediente, mas Sansão gostava de brincar com perigo. E Deus vai usar isso, inclusive, para estabelecer e cumprir o seu propósito, porque o propósito de Deus não para com da nossa interferência, não. Então, Sansão, tudo que ele não podia fazer. Sansão fez amizades com os filisteus, Sansão se casou com uma mulher filisteia, Sansão brincava com os filisteus, que ele nasceu para combater, Sansão brincava com a sua unção,
né? Ele brincava com aquilo. E durante algum tempo, durante 20 anos, essa brincadeirinha de Sansão, essa impulsividade dele, legal, ainda foi possível, tal. Mas, conforme ele ia brincando com o seu chamado, ele ia deixando brechas. Meu Deus, isso é forte, hein? Ei, Brasil. Vou dizer de novo. Conforme ele ia brincando com o seu chamado, ele ia deixando brechas. O inimigo é astuto. Ele não derruba na primeira oportunidade. Ele é astuto e paciente. Anote aí. O inimigo é astuto e paciente. A Bíblia diz: vigiai, pois, porque o vosso adversário anda em derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Você já viu quantas horas um leão fica de olho numa presa? Quanto tempo ele fica de olho numa presa? Quanto tempo ele fica numa moita antes de dar o bote? O leão não vem correndo igual um louco, quilômetros e quilômetros. Não, ele vem se aproximando devagarinho. Ele vem diminuindo a distância. Ele vem aproveitando que a presa está despercebida, bebendo uma água, descansando numa sombra. E ele se camufla no meio ali daquela área. Ele aproveita que o pelo dele pode ser confundido com mato seco e ele vem vindo. Quando o leão dá o bote, né? Geralmente, eu não sei qual é a estatística, mas sei lá, 90% dos botes que o leão dá é certeiro. Por quê? Porque ele foi se aproximando. Quando ele levanta para dar o bote, a presa não tem tempo mais. Por mais que ela corra, a distância foi diminuída a tal ponto que por mais que ela saia correndo, o leão sabe que ele corre mais do que a presa. Então a presa pode correr o quanto quiser. O leão vai pegar. Então, em Sansão nós aprendemos a não brincar com o chamado. Porque quem brinca com o chamado abre brechas para o inimigo. E aí quando o inimigo vem dar o bote, nossa, eu não vi. Então, faz tempo que você não está vendo. Faz tempo que você está deixando brechas abertas. Não é de agora. Não. Esse bote de agora, ele é resultado de muitas brechas que você foi deixando e o inimigo foi aproveitando para se aproximar. Para se aproximar. Para se aproximar. Quando ele deu o bote, vocês não tinham mais para onde correr. Que Deus nos guarde. Que Deus nos livre. Então Sansão foi deixando brechas. Sansão foi deixando oportunidades. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Vou dizer de novo, ele é paciente. Ele não sabe o que a gente pensa, mas ele percebe pelo nosso comportamento quais são nossas fragilidades. E ele é paciente. Ele vai fazendo de conta que não está nem aí. Ele vai fazendo de conta que não está percebendo. Mas ele vai ganhando território. Ele vai ganhando espaço. E Sansão está brincando e o inimigo se aproveitando. Dalila enganou Sansão e fez ele dormir. O grande problema, esses dias eu até coloquei assim, a pedra no sapato de Sansão era Dalila. Não, a pedra no sapato de Sansão era a sua impulsividade, era a sua falta de domínio próprio. Ou seja, Sansão foi seu pior inimigo. O pior inimigo de Sansão não foram os filisteus. O pior inimigo de Sansão não foi Dalila. O pior inimigo de Sansão era ele mesmo. Ele mesmo. Porque quando você ignora o seu chamado, quando você brinca com o seu chamado, você está brincando consigo mesmo. Tudo que vier em volta só acontece. Dalila só teve ascendência sobre Sansão porque ele permitiu. Os filisteus só conseguiram armar arapuca para ele porque ele deixou brechas abertas. Então Sansão era seu pior inimigo. Precisa reavaliar, né? Então aí nós temos aqui a história de Sansão e eu concluo aqui com essa palavra mesmo, né?
No momento de sua morte, Sansão derrotou mais filisteus do que em toda a sua vida. Sansão poderia ter vivido muito mais tempo. Sansão poderia ter terminado a sua história de uma maneira muito mais extraordinária. Agora veja que o propósito de Deus foi cumprido. Ele nasceu para julgar os filisteus. E ele julgou os filisteus, mas pagou com a vida. Quanto custa a desobediência? Quanto custa a rebeldia? Deus é misericordioso, mas a rebeldia deixa marcas para a vida toda. Então nós poderíamos estar falando da história de Sansão aqui de maneira diferente, mas precisamos falar da história do homem mais forte que já existiu. Nós precisamos falar de maneira melancólica. Por quê? Porque ele era rebelde, impulsivo, infantil. Na história de Sansão dá pra gente falar sobre um cara que não tinha equilíbrio emocional. Sansão não tinha. Sansão é diferente de José. Sansão e José são completamente opostos, embora chamados por Deus e ungidos por Deus. A grande diferença entre Sansão e José está no equilíbrio emocional. A longevidade do chamado de Deus na nossa vida passa pelo equilíbrio emocional. José não deixava que ninguém controlasse suas reações. Sansão, não podia. Na primeira oportunidade ele queria reagir. Ele queria se vingar. E ele brincava com as situações. José não. José era equilibrado. Então o equilíbrio emocional vai determinar não se as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. Porque no que depender de Deus vão se cumprir. Mas o equilíbrio emocional determina a longevidade da nossa vida, do nosso chamado. O equilíbrio emocional determina se o inimigo terá brechas para nos destruir ou se os ataques do inimigo não terão nenhum efeito sobre nós. O equilíbrio emocional potencializa o ataque do adversário ou neutraliza. Quem tem equilíbrio neutraliza o poder do inimigo. Quem não tem equilíbrio emocional potencializa o ataque do inimigo. E eu concluo com essa pergunta. E aí, o que vai ser? O poder, o ataque do inimigo contra você vai ser neutralizado como em José ou vai ser potencializado como em Sansão? Pensa nisso. Forte abraço. Deus abençoe. Fala, professor. E a dica de hoje é: fale não apenas aos ouvidos, mas fale também ao coração dos seus alunos. Os alunos precisam sair da sala de aula com um ensinamento que os faça pensar, refletir, que os faça memorizar, que os faça meditar na aula. E por isso, falar a alma dos alunos é ministrar com a alma. Quem fala com a alma, fala a alma. Ou seja, alcança muito mais que os ouvidos. A nossa aula, por isso que nós precisamos orar, precisamos nos dedicar e nos preocupar que esta aula não pare aqui nesta região, mas desça ao coração, suba a mente dos alunos. Por isso, prepare a sua aula pensando no quanto o seu aluno vai levar para a semana desta aula e vai meditar no ensinamento. Porque do contrário você vai falar só aos ouvidos. Pode falar palavras bonitas, pode falar termos teológicos, no grego, no hebraico, no aramaico, mas se o aluno sair dali e aquela aula evaporar, não serviu para muita coisa. Sua aula pode ser simples, sem nenhum jargão teológico, mas ela precisa ficar impregnada na alma dos seus alunos. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.